Conversar agora com o secretário municipal de Meio Ambiente, o vereador Aloysio Sampaio, que é o presidente municipal do Progressistas, também aqui na capital. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Ari. Bom dia a todos os seus ouvintes e seus telespectadores do seu programa. Vereador, vamos começar falando sobre como o senhor recebeu a SEMAN, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em que estado se encontrava a pasta? Estava tudo bem, organizadinho, tudo para o senhor tocar adiante ali projetos? Qual a situação que o senhor recebeu? Veja só, Ari, eu fui secretário daquela pasta em 2015, na época do então prefeito Firmino Filho, e a situação da SEMAN é totalmente diferente da que a gente vê hoje, né? E parte dessa atualização, se decorre inclusive a um trabalho nosso, porque eu fui um secretário que programei o primeiro concurso público da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Só que eu não tive a oportunidade de nomear, porque o ciclo desse concurso ele começou dentro do orçamento do município. Eu não tive a oportunidade de nomear esses analistas. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente, para funcionar, ela precisa de um corpo técnico qualificado. Então, hoje nós temos uma realidade totalmente melhor do que aquela realidade de 2015, com 19 analistas, com um procurador do município muito competente, o doutor Fábio, que presta um trabalho lá também na secretaria, com um auditor fiscal olhando para a arrecadação da pasta. Então, com relação a isso, uma secretaria bem melhor do que eu entreguei em 2015, né? E a partir desse momento, a partir dessa estrutura, é que nós podemos desenvolver um bom trabalho sobre o aspecto da questão ambiental, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela é uma secretaria que ela dá o controle que as atividades econômicas possam funcionar desde que elas atendam à sustentabilidade. E a secretaria ganhou a responsabilidade também de cuidar dos parques e de promover ações, dentre elas essa questão do plano diretor de arborização, que, diga-se de passagem, é muito importante para a cidade de Teresina. Teresina hoje, ela não é um paraíso, Ari, por conta do nosso clima, né? Eu particularmente sou apaixonado por Teresina, nasci aqui, escolhi aqui para viver, para constituir família, para me estabelecer profissionalmente, mas aqui para mim só não é o melhor lugar do mundo, porque nos períodos quentes a temperatura tem elevado bastante e não tem segredo, ninguém acostuma com coisa ruim, né? Então, através da arborização, a gente começa a requalificar a nossa cidade, a trazer a cidade para uma temperatura, para um ambiente muito melhor. Então, a gente tem esse foco na arborização, como também nós temos um foco na despoluição dos rios Parnaíba e Puti. Eu tive recentemente com a presidente da Água de Teresina, a Carol, né, vou chamar ela assim, e eu preocupado, porque assim, eu comecei eu tive uma infância, Ari, numa época, eu nasci numa geração que me deu a oportunidade para viver a vida que meus filhos não têm hoje. Eu fui um menino de rua, no sentido de andar de bicicleta na rua. Eu fui um menino que banhei no rio Puti, fui pescar no rio Parnaíba, né? Eu tive a oportunidade, apesar de ter nascido num berço bem qualificado, né? Meus pais sempre tiveram boas condições, mas eu fui um menino da vida. Eu fui uma pessoa que tive a oportunidade de viver uma Teresina que meus filhos não têm, pelas limitações que tem de segurança, pelas limitações que nós temos hoje, de preocupação que se pai e filho tem do mundo que está aí fora. Então, a gente precisa resgatar a saúde dos nossos rios. E um caminho muito claro para isso é o avanço da rede de esgoto, né, a rede de saneamento. Hoje muita gente reclama dessa taxa que se paga de esgoto,
Mas essa taxa, que eu sou vereador e aprovei com todos os outros vereadores daquela época, ela tem um objetivo, que é fazer com que a empresa que hoje executa esse serviço, que tem a concessão desse serviço, ela em um intervalo de tempo, ela faça essa rede que antes era, quando eu fui secretário, de 13% de rede de esgoto, e passou para 17%, que ela chegue a 100%. Hoje nós temos 60% de rede de esgoto. Mas há um dado preocupante. Dentro dessa rede de esgoto, né, existem imóveis que não estão conectados à rede de esgoto. Que a rede passou na rua, na porta, e que aquele imóvel não fez a ligação do esgoto doméstico, do esgoto comercial, do esgoto industrial a essa rede. Consequentemente, essa água suja ainda cai na calha da rua e ainda vai para as galerias, que são as galerias de água da chuva, e estão indo in natura ainda para os nossos rios. Então, se a gente avançar somente na rede de esgoto que já existe, nós já teríamos aí praticamente a metade da despoluição dos nossos rios tirada, e os rios poderiam estar muito mais limpos. O secretário está se referindo a essa cobrança que a Águas de Teresina está fazendo, que aqui no programa mesmo tem gerado bastante reclamação, que é para cada R$1 de água consumida, ela cobra R$1 de esgotamento sanitário. Então, na prática, a conta dobra, né? Passa de quem paga 50 passa para 100, quem paga 100 passa para 200. A gente tem participação dos ouvintes. Um diz o seguinte: o George Almeida, lá da região do Puti Velho. Ele diz: eu gostaria que o secretário visse a situação aqui da Avenida Santos Dumont, no bairro Aeroporto. Está precisando fazer poda nos oitizeiros. E também uma urbanização e padronização das calçadas, fora a iluminação. Lembrando que aqui é uma das entradas de Teresina. Quem sai do aeroporto em direção à zona sul e norte passa pela arborizada Avenida Santos Dumont. Está aqui a demanda para o senhor, secretário. Só para concluir aqui, Ari, voltando à história da secretaria do início, que eu já passar para essa demanda dele, a gente está recebendo a secretaria também com muitos problemas. Então, a gente precisa dar um choque de gestão, né? E nós vamos fazer isso, estamos fazendo isso, pedindo a colaboração das pessoas, pedindo a celeridade. O prefeito amanhã vai assinar um passo importante na desburocratização dos processos, que é o Construa Fácil para 750 metros quadrados. Sim. Então, a maioria das construções de Teresina, elas são abaixo disso. Então, o processo autodeclaratório vai tirar muitos processos de cima da nossa mesa, e nós vamos poder ter a oportunidade de focar nos processos que são mais complexos, que têm um impacto ambiental maior e dá mais celeridade ao crescimento da nossa cidade. Com relação a essa demanda que ele acabou de falar, a Secretaria do Meio Ambiente, ela não faz a poda, ela autoriza a poda. Então, quem faz a poda é a STU, no caso aí a STU, deve ser a STU Norte, né? Ou Centro-Norte, né? Mas a gente acompanha. É uma pena que no passado recente foi feito uma poda muito grande ali naqueles oitis, porque aquilo ali tinha um túnel verde belíssimo, né? Conforto térmico. Um conforto térmico, que seria talvez hoje um dos principais pontos turísticos da cidade de Teresina. Sim. Mas eu posso me colocar à disposição para tentar aqui articular com o superintendente e acompanhar, até porque a gente vai precisar autorizar. Pronto. Porque o oiti é uma árvore que a gente tem muito apreço, muita atenção por ele. Ele diz o seguinte: e o replantio? Tem como a SEMAN fazer? Que eles morreram também. Aí o replantio nós inclusive estamos fazendo agora na Frei Serafim. Por determinação do prefeito, nós já iniciamos. Esse final de semana mesmo nós tiramos algumas árvores mortas e já estamos substituindo inclusive por oiti, que é uma árvore que tem muita sombra, para poder completar aquele passeio da Frei Serafim tão importante para a cidade de Teresina. Então você já pode incluir também a Avenida Santos Dumont. Já vou pedir para os nossos técnicos, porque nós estamos criando inclusive lá uma equipe só para poder cuidar da saúde dessas árvores. E inclusive ver o que se pode fazer para que essas árvores não morram. Outra demanda do Luiz Mário é o seguinte: ele diz, eu vi que o senhor esteve visitando o Parque do Mocambinho, que é o Parque Municipal Matias Matos. A lagoa está repleta de água-pés, poluída,
E o parquinho infantil também está destruído. O que o senhor pode fazer por esse parque? Nós temos lá na Secretaria 8 parques. Hoje mesmo já me reuni com a nossa equipe, hoje cedo, e nós vamos buscar aqui trabalhar para requalificar todos. Esse parque é um parque muito... na minha opinião, é o mais bonito. Muito bonito, tem uma infraestrutura maravilhosa. Nós vamos buscar aí resolver o problema dessa lagoa. São muitos problemas que acontecem ao mesmo tempo, porque não estou querendo nem desmerecer a gestão da própria secretaria, mas a gestão da prefeitura era desastrosa. Nós não tínhamos, nós passamos 4 anos sem prefeito, né? Porque o doutor Pessoa para mim não é um prefeito, né? Ele é um boneco. Então, a gente perdeu muito tempo, então vamos ganhar agora tempo aqui com o doutor Silvio, que tem capacidade, tem condições de estar... O doutor Silvio está muito focado, né, para poder devolver a cidade para o rumo certo. E a última participação aqui de uma ouvinte nossa, ela diz o seguinte: parabéns pela iniciativa de replantar árvores nas avenidas Frei Serafim e Santos Dumont. Teresina precisa disso. E ela faz um questionamento muito interessante. Ela diz o seguinte: como é que o senhor vai conseguir reverter os desmatamento que só cresce em Teresina por conta da expansão imobiliária? Constrói um condomínio, desmata. Constrói um condomínio, desmata. Mesmo com o percentual que a lei obriga que você deixe de área verde, muita área é desmatada. Como reverter isso? Veja só, Ari, essa situação é uma situação complexa, porque quem tem a propriedade do imóvel, ele tem pode fazer, ele vai edificar, né? Você tem um terreno que ele entra no perímetro urbano, você deve procurar, vamos dizer assim, estou imaginando dentro da normalidade, né? Agora, existe a legislação, existem as compensações ambientais, que nós estamos sendo, a supressão vegetal, eu já disse isso muito, tem dois momentos muito importantes numa licença ambiental. A supressão vegetal, que é o desmatamento, sim, e a drenagem, que é justamente você dar autorização para que aquele local seja edificado, mas que tenha segurança de depois não inundar, né? Você vê, por exemplo, aqui a Teresina é uma cidade que tem uma concentração de chuva, demora a chover, mas quando chove, a incidência da chuva é muito grande. E tem locais, visitei agora com o prefeito, um local lá no Torquato Neto, que a água chega a 1 metro vira um rio, uma rua que vira um rio. Então isso é muito sério, é muito grave. Então a gente tem que estar muito atento à questão da drenagem. Por isso que várias situações elas estão sendo modificadas da lei, dando inclusive mais obrigação para o empreendedor a reter na hora da chuva alguma coisa para depois liberar, mas ela pode ter certeza que nós vamos ficar atento a isso. Agora, Teresina, ela tem uma zona rural muito extensa e existe muitos loteamentos clandestinos que não seguem nenhum tipo de critério com relação ao desmatamento, que eu acredito que a secretaria ela precisa olhar mais. Ela tem que olhar para quem está fazendo a construção feita de maneira legalizada, formalizada, cobrando o que a lei determina, mas também não pode perder, não pode deixar de olhar para a zona rural de Teresina, que é um cinturão verde considerável, importante e que por muito tempo ficou sem a devida atenção. As 3 últimas participações para o secretário municipal de Meio Ambiente, o vereador Aloysio Sampaio. A Dani diz o seguinte: verifique a situação aqui no bairro Saci. As sucatas estão desmatando muitas áreas verdes. É preciso que a população também nos ajude a fazer essas denúncias, porque a gente pode agir. Olha aí na rede social, no Instagram da SEMAN ou no próprio site da prefeitura, os telefones de denúncia, e a gente vai mandar imediatamente uma fiscalização, não só para a sucata, mas qualquer outro empreendimento que possa estar fazendo algo que gere um impacto, um abate clandestino de animais, alguma coisa que fora do normal, de cheiro ou de som, a gente vai tomar providências imediatas.
Olha, o pastor Robson Silva, obrigado pela sua participação, pastor, um abraço. Ele diz, secretário, vamos plantar, nesses replantios, vamos plantar árvores frutíferas, como manga, caju, porque plantam aqui umas árvores que nem sombra dão. E se plantar manga, caju, como outras, como acontece em Belém do Pará e outras cidades, além disso, a população ainda poderia colher os frutos. Veja só, nós temos aí o PEDAL, né, que é um Plano Diretor de Arborização. Sim. E ele nada mais é do que um manual, onde ele faz um diagnóstico de toda a área que precisa ser replantada em Teresina e também da infraestrutura de calçada, de iluminação pública, para que a gente possa plantar aquela árvore adequada na espécie que é a espécie nativa da região, que possa se adaptar aqui a essa nossa, a essa nossa situação, ou a questão do tamanho dessas árvores e etc. Com relação à árvore frutífera, existe, né, de fato, algumas regiões que nós vamos contemplar. Mas a gente também tem que observar a questão da segurança, porque, por exemplo, lá em Belém mesmo, tem muito acidente com as mangas que caem, né? Então tem as inconveniências que nós temos que atender. Mas logo que é possível, a gente precisa realmente, porque alimenta, inclusive a gente faz distribuição de mudas e com relação aos quintais também particulares, que a gente está programando várias campanhas para que incentivar também as pessoas nos seus imóveis particulares também plantem árvores para o bem de Teresina e da população. O projeto Quintais Verdes da Seman distribui mudas para os moradores plantarem em seus quintais. Você pode ter acesso no Instagram, no @seman.teresina. Seman com M de Maria. E aí, Ari, só para completar, nos quintais verdes, a prioridade absoluta são as árvores frutíferas. Pronto. E também o site, que é seman.pmt.pi.gov.br.